É igual eu, irmão. Aleluia! Só um aí que quase saiu. O texto, a epígrafe, né, que é aquele título que o tradutor coloca para nossa melhor compreensão, na minha versão está assim: a primeira Páscoa. A primeira Páscoa. Verso 7. E tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga das casas em que o comerem. Recapitulando, você nunca mais esquecer deste versículo. Tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Amém? Amém. Tome o seu assento, você que está de pé. Amados e queridos irmãos, igreja, o texto que nós lemos nessa noite em boa parte é conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada. É o texto em que Deus vai iniciar duas obras muito poderosas na história bíblica, ou no meio do seu povo, o povo israelita. Deus está inaugurando um calendário de festas. Segundo a própria Bíblia, Deus deu a Israel 10 festas. Das 10 festas que Deus deu a Israel, 3 festas Israel não poderia faltar, que era a festa da Páscoa, das festa de Pentecoste e a festa das cabanas. Tais festas aconteciam uma vez no ano, e o que abriu o calendário religioso dessas festas era essa primeira festa, que era a festa da Páscoa. Quando nós ouvimos a expressão Páscoa, não está tão longe de nós, né? Uns 3 meses atrás, no Ocidente, nós tivemos a nossa Páscoa, e a nossa Páscoa é necessário ter muita fé, porque primeiro, a nossa Páscoa ensina que coelho bota. Segundo, que o ovo do coelho é de chocolate, e que a Cacau Show pega tudo e vende para nós a um preço exorbitante. A Páscoa judaica é totalmente diferente. A Páscoa judaica vai iniciar a libertação do povo de Israel do cativeiro ou da servidão no Egito. Mas para que nós possamos entender tudo aquilo que Deus propôs em meu coração de vos informar e assim nós recebemos o que Deus tem para nós, permitam-me nós nos sintonizarmos de forma histórica para entendermos a razão e o motivo dessa Páscoa. Pois bem, a Bíblia é clara em nos dizer, no livro do Gênesis, o livro do Gênesis é o livro em que Moisés vai escrever para mostrar para quem o lê os começos de Deus. Lá começa a criação, lá começa a história da humanidade e lá também começa o propósito de Deus para com a humanidade na chamada extraordinária de Abrão, que logo se tornará Abraão. Esse Abraão é pai de Isaque. Isaque é pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. E de Jacó, Deus levantou as 12 tribos de Israel. A Bíblia começa com Gênesis, para a gente também entender que o povo de Israel não era, se você é do movimento, me perdoa, mas o povo de Israel não era do movimento MST, movimento sem terra. Eles não saíram da região onde eles estavam, em Siquém, para invadir Canaã. Não, Canaã era promessa de Deus para a nação de Israel. Abra um parênteses para você dar glória. Fique tranquilo. Ainda que pareça que está demorando, a promessa de Deus vai cumprir na sua casa, na sua família, na sua história. O povo espera, irmãos, essa promessa. E a Bíblia diz que
Deus envia José ao Egito, e José tem essa percepção, e é bom ter essa percepção. Qual percepção? Se vê para dar glória agora, que Deus está no controle de todas as coisas. Vocês conhecem a história de José e sabem que ele padeceu 13 anos. José foi jogado numa cisterna, José foi vendido como escravo, José passou na feira de escravos, José foi humilhado pela esposa de Potifar, José foi para a cadeia, mas em tudo isso José sabia, Deus está no controle de todas as coisas. Você não foi preso, você não foi vendido e nem jogado na cisterna, então fica tranquilo que Deus está no controle da sua vida para a glória do nome dele. E José entende que quando ele chega lá, ele chegou para ser o elemento de Deus. Por quê? Porque Deus não dá glória, que você está com ciúme de José, hein? Porque Deus tem um atributo que é chamado de onisciência. Deus tem uma característica que é um poder, que é a capacidade, ou do cavanhaque, tá mais ou menos, né? Você passou a gilete, do cavanhaque mais ou menos, que Deus é detentor de um conhecimento de tudo. Esse atributo de onisciência revela para nós e nos faz entender que Deus conhece passado, presente e futuro, e vê tudo ao mesmo tempo. Vou repetir, Deus conhece passado, presente e futuro, e vê tudo no mesmo tempo. Então fica tranquilo que Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabia que haveria uma fome, então ele envia José 13 anos à frente, para quando a fome chegasse, José fosse abençoado lá no Egito, e o próprio faraó criou um ministério que não havia, que é o ministério de governador, não havia no Egito, foi feito para José, e José é inserido no Egito para que Israel pudesse passar o período de fome com o alimento, porque se José não estivesse lá, eles morreriam de fome. Não entendi, vai entender agora. Deus já tem tudo preparado para a sua vida, é só você continuar caminhando que as coisas vão acontecendo, e quem veio para dar glória, o momento é propício. E José foi enviado para suprir a necessidade da fome dos israelitas. Quem está entendendo? E a Bíblia então vai dizer que quando eu não vou entrar nos méritos, questão do tempo, quando José se revela aos irmãos, os irmãos sabem daquela história, os irmãos vão comprar comida, José não se deixa aparecer para os irmãos, não se dá a conhecer aos irmãos, faz aquele trâmite do dinheiro ser devolvido no saco, da taça dele ser devolvida no saco de alimentos, a ponto que Benjamim vai para lá, vai ficar preso, depois ele se revela, mostrando que para os irmãos que Deus, eu me amarro no texto, ele deixa claramente essa expressão, vocês não fizeram mal contra mim, mas Deus me enviou à frente de vós, para que esse tempo de escassez, vocês pudessem ter uma... Eu gosto da expressão que diz assim, olha, Deus vos deu um tesouro, e não era o Kiko, não pegou a referência. Deus vos deu um tesouro, e não era o Kiko. Deus vos deu um tesouro, porque Deus já tinha uma solução para o tempo da escassez. E José, então, chegando naquele momento, ele fala para os irmãos, traga meu pai, traga a família. E a Bíblia vai dizer, pastor Vanildo, que Jacó, ou Israel, como os irmãos queiram, subiu com 70 almas ao Egito. Mas Estevão diz lá no Novo Testamento que era 75. Aí depende. Depende do quê? Se for só a família de Jacó, 70. Mas ele adotou a família de José, 75. Então, Jacó sobe com 70, Israel sobe com 70 pessoas no Egito. Quando eles chegam no Egito, o José abraça o pai se consola com a presença dele, enfim, ambos vão se consolar, e José fala para o pai assim, pai, quando o senhor for até Faraó, não peça para Faraó para o senhor morar na capital, que hoje é Cairo, para o senhor morar na capital do Egito. Por quê? Porque os egípcios são politeístas. O que é isso, pregador? É de comer? Não, irmão. É quem adora muitos deuses. E eles tinham deuses de diversas formas. E entre os deuses que os egípcios tinham, eles tinham um deus chamado Apiú. Como é que era o nome desse deus? Não é bom lembrar não, que isso é demônio. Apiú, e esse Deus tinha cabeça de boi. E os irmãos sabem que o povo de Israel, desde terrenha idade, eles eram agrícolas. E também trabalhavam com gado. Logo, se eles... professora, a senhora está aqui? Agora que eu vi, rapaz... A senhora está viajando, não?
Hoje não. Hoje, pensei que já estava na Copa. Então, olha, parou de viajar? Do mesmo jeito. Agora que eu vi, eu disse, a professora. Então, eu fugi o nome de todo mundo. Deu branco. Lídia, professora Lídia. Eu lembrei agora, ainda bem. Olha aqui. Então o José fala para o pai dele e para os irmãos: vocês não podem morar aqui porque vocês trabalham com gado. Isso vai ser um sacrilégio para o povo egípcio. Pede a Faraó para vocês morarem a 40 quilômetros de distância no bairro de Gozen. Como é que é o nome do bairro? Gozen. Como é que é o nome do bairro? Não é Chosen, não. Aquela heresia como é que é o nome daquela seita lá? Fugiu agora. Os Mormons. Não é Chosen, não. É Gozen. A palavra Gozen dá a ideia de fertilidade. Terra fértil. Porque Deus sempre vai nos colocar num lugar fértil. E eles vão para lá. E o tempo passa. José morre, Jacó morre, aquela geração morre, e surge uma guerra no Egito. O novo clã opõe ao antigo clã, que era os Ixos, e estabelece o novo faraó. E o Êxodo começa dizendo isso, que morreu José, e há um novo faraó no Egito, que não conhecia a história de José. Essa expressão não conhecer a história de José, ela tem pelo menos dois significados. Primeiro, não se importava. Segundo, não queria saber quem era. E a Bíblia diz então que esse faraó, vendo o crescimento do povo de Deus, ele dá um decreto para matar as crianças do sexo masculino. E dá uma ordem às parteiras de Israel. Eu sou de Birité, eu sei que é uma parteira. Vocês são da capital, só conhecem maternidade. As parteiras de Israel. E o faraó deu um decreto para ela, dizendo assim: olha, quando nascer o menino do sexo masculino, vocês peguem esse menino e jogam para os crocodilos no Nilo. Porque nós vamos colocar uma ordem, uma taxa de natalidade, ou um decreto contra a natalidade. E a Bíblia vai dizer, professora Lídia, que aquelas mulheres temeram ao Senhor. Essas irmãs aqui não dá glória, que está com inveja daquelas mulheres. E a Bíblia diz que aquelas mulheres foram abençoadas por Deus. Os nomes delas são fantásticos, os nomes são muito bonitos. Eu vou até falar o nome delas aqui. Quem sabe você tem um pet, um neto, um sobrinho, já é uma referência para pôr o nome dessas duas mulheres, que são nomes lindos. Quais são os nomes? Puá. Olha que nome lindo, irmão. Faz demais. Ninguém erra. Eu, se tivesse alguma Puá aqui, eu não esquecia. Puá. E a outra? Sinfra. Puá e Sinfra. E a Bíblia diz que Faraó chamou elas, porque Lídia, Faraó ficou olhando no Nilo e falou assim: uai, por que os crocodilos estão magrinhos? E chamou as duas e falou assim: por que os crocodilos estão magrinhos? Vocês não estão jogando os meninos no rio? Aí elas falaram assim: olha, isso aqui dá culto para as mulheres. Vocês que pregam aí, dá culto para as mulheres. Elas falaram assim: olha, ô faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são fortes e robustas. E quando a gente vai fazer o parto, o menino já nasceu. E a Bíblia diz então que Deus abençoou aquelas mulheres para a glória de Deus. Faraó então troca o plano. Já que não dá para matar, vamos escravizar. Porque qual a ideia do faraó? E aqui faraó é um tipo legal do nosso arqui-inimigo. O que faraó pensa? Eu vou neutralizar. E a ideia dele é essa até hoje. Eu vou neutralizar o crescimento do povo de Deus. Está perdendo tempo, irmão. Porque se somos povo de Deus, nós vamos crescer, nós vamos crescer, nós vamos crescer, nós vamos crescer. E aí o faraó recebe uma orientação dos seus conselheiros dizendo assim: olha, se matar as criancinhas não dá, agora escraviza o povo. E o povo fica escravo 215 anos. Total que eles ficaram no Egito, 430. Mas ficaram escravos 215 anos. Quem está entendendo até aí? Aí o povo na escravidão começa a orar no findar dos 215 anos. E a Bíblia diz que Deus chama Moisés. Eu me amarro no texto. Porque Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, eu desci. Da glória que você está com ciúme. Eu desci porque eu ouvi o clamor do meu povo. Primeira lição que a gente pode tirar para dar glória até amanhã é que todas as vezes, pastora Ariana, que eu clamo, Deus desce para me livrar. Eu clamo, Deus desce para me livrar. Eu clamo e Deus desce para nos dar livramento. Glória a Deus.
eu desci para o livrar. E aí Deus chama Moisés. Moisés vai com a autoridade de Deus ao Egito, faz 10 pragas, não dá tempo da gente pensar nas pragas. Cada praga ali, irmãos, olha para mim, era um deus do Egito que era o patrono, dominava aquela área. Então Deus dá as pragas para mostrar para o Egito que ele era maior do que os deuses do Egito. Só que havia uma lenda que dizia que se os deuses do Egito, os 9 do panteão, fossem vencidos, Faraó era o último deus do Egito. E se os 9 fossem vencidos, a lenda egípcia dizia, Faraó à noite se tornaria invencível. Aí eu me amarro em Deus, professora, porque Deus vence as 9 pragas, os 9 deuses do Egito, e vai mandar a última praga à meia-noite. Por quê? Era Deus dizendo para Faraó, eu te venço de dia, eu te venço de noite. Eu te venço de dia, eu te venço de noite. Porque o nosso Deus é o Deus de vitórias para a glória do nome dele. Aí é Deus que cria. Deus fala assim, ô Moisés, vocês vão comemorar no início do calendário civil a Páscoa. A palavra Páscoa é persa no hebraico. Guarda isso aí. A Páscoa. E a Páscoa de vocês vai ser comemorada, primeiro, com pães sem fermento. Porque para poder ter fermento, naquela época não vendia fermento igual a gente compra para fazer empada nas padarias. Naquela época, para ter fermento, pegava da massa velha para colocar na massa nova. Aí Deus falou assim, olha, eu não quero pão com fermento. Ele falou assim, por que, Senhor? Porque vocês não vão levar nada que possa contaminar vocês do Egito. É pão sem fermento. Ervas amargas. Para quê? Para vocês nunca se ensoberbecer. Porque todas as vezes que vocês comerem essas ervas amargas com esse pão sem fermento, vocês vão lembrar do sofrimento. E quem lembra do sofrimento não fica soberbo, porque sabe de onde Deus o tirou para a glória do nome dele. E por fim, vocês vão matar um cordeiro, no máximo de 3 anos. No período, pastor Ivanildo, do Êxodo, os rabinos judeus dizem que no máximo de pessoas que podiam participar da Páscoa era 12 pessoas. Eu acho lindo isso. Porque a Páscoa, se você não dá glória, fica ruim para você, hein? Porque a Páscoa não era uma festa individual. Porque Deus não quer, irmãos, que nós vivamos de forma individualista. É claro que você é um indivíduo singular, mas Deus quer que quando nós nos reunimos, todos nós nos envolvemos na adoração, no louvor, no serviço prestado a Ele. Então a Páscoa é para todos. Vou repetir para ver se alguém... Vou melhorar, vou tirar a Páscoa para você dar glória. A bênção é para todos. A vitória é para todos. O milagre é para todos. A conquista é para todos. A graça é para todos. Todos nós seremos abençoados. Eu não sei se alguém vai dar glória, pastor, mas ninguém vai ficar para trás. A bênção de Deus vai me dar, vai dar você também, vai dar a tua casa, vai ser sobre a sua vida. É para todo mundo. 10 pessoas. E eu acho legal, porque naquela época não tinha televisão. As famílias eram grandes. Mas Deus falou assim, ó, se a família for pequena, reúna os vizinhos. Porque nada pode sobrar do cordeiro. O cordeiro, se não dá glória, você não está entendendo. O cordeiro tem que ser consumido completo. Aleluia! Porque a obra do Cristo na nossa vida tem que ser... Jesus não começa e termina. Fica tranquilo. Você tem Jesus, mas lá em casa sou eu crente. Calma, o cordeiro vai ser consumido concreto. Mas eu vim para a igreja, você tem Jesus, mas eu ainda no inferno. Calma, o cordeiro vai ser consumido concreto. Mas eu vim para Jesus, a porta de emprego ainda está fechada. Calma, o cordeiro vai ser consumido. A vitória vai ser plena, a vitória vai ser completa, a bênção vai ser plena. A bênção será completa. O cordeiro é consumido por completo. E aí Moisés disse, Deus falou com Moisés, mas Moisés, tirem o sangue do cordeiro, né? Ele era imolado, cortava suas artérias e retirava numa tigela todo o sangue do animal, que ficava, não sei se eu falo isso, falo ou não falo? Não vou falar não, que está transmitindo, isso pode dar problema, mas é tipo matar coelho.
Eu falei, deixava ele cabeça para baixo até que todo o sangue do animal fosse escorrido. Quem está entendendo? Amém. Pegava um mói, para você entender, de salsinha, que era parecido com isopo, era uma planta, pegava esse mói, pegava o sangue, e Deus falou com Moisés, vocês vão comer isso tudo, vai ser a Páscoa, mas não esqueçam de pegar o sangue do animal e aspergir nos umbrais da porta, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não era para aspergir, não. Você não leu o texto, não? Não era para aspergir, não. Sim! Por que não era para aspergir? Porque se aspergisse, fizesse esse movimento, pastor Ivanildo, era sangue na parede, no umbral, e era sangue no chão. Porque o sangue ia e voltava, e voltava. E o sangue não pode ser pisoteado. Então não é aspergir, é tomarão, colocarão. Pegava aquela planta, molhava e colocava nos umbrais da porta, na verga da porta. Na soleira não passava. Umbrais e a verga da porta. Aí eu fiquei pensando assim, não entendi, foi nada. Fala sério, se fosse para localizar, professora, a senhora é uma didática professora, então a senhora sabe que era melhor colocar, no caso Deus, passar o sangue no telhado, para localizar, ou na parede. Sim ou não? Se fosse um caso de localização, e Deus falou assim, aonde tiver o sinal do sangue, eu passarei por cima. Daí vem a palavra Páscoa. Páscoa dá essa ideia, pular ou passar por cima. Mas por que foi nos umbrais das portas? Pergunta boa, hein? Eu acho que merece até um pix. Faz o pix aí, que você já está mexendo aí mesmo. Por que nos umbrais da porta? Porque quando o faraó liberou, se não dá glória, você pode entrar nessa, hein? Se não dá glória, você pode entrar nessa. Preste atenção, se não dá glória, você pode entrar nessa. Quando o faraó liberou para Israel aquele plano imobiliário, minha casa, minha dívida. Glória a Deus. O pastor foi ligado. Minha casa, minha dívida. Faraó pensou, já que eles vão morar tão distante, eu não posso deixar que eles vivam sem participar do politeísmo. Se você estudar, você vai descobrir, professora Lídia, que na entrada das portas, no chão, perto das assoleiras, ou nos umbrais, havia inscrição ou imagem da deusa Ísis, que dentro do Egito era a deusa da fertilidade, era a deusa da família. Faraó estava dizendo, todos vocês não habitarão no Egito, mas eu vou amaldiçoar o acesso. Na sua casa não vai entrar vitória. O faraó estava pensando, na sua casa não entra vitória, na sua casa vai entrar miséria, na sua casa o demônio vai estar controlando. Aí vem Deus do céu dizendo assim, eu vou libertar. Se você não dá glória, eu vou libertar o meu fogo. E aonde eu ver maldição, eu passo sangue. Eu vou fazer até alguém da glória. Eu passo sangue, eu passo sangue, eu passo. O sangue do Cordeiro chegou na tua vida, o sangue do Cordeiro chegou na tua família, o sangue do Cordeiro chegou na sua história e no teu Espírito de Deus te trouxe desse ponto de libertação para dizer, eu estou revelando para você que todas as maldições foram quebradas porque o sangue chegou aí, o sangue chegou aí. Deixa eu ver aonde tem sangue, aonde alguém já recebeu sangue, aonde alguém já passou, participou do sangue. Se tem sangue na sua casa, o Espírito profetiza de maldição vai ser quebrada e quem tem glória, aproveita o momento e celebre o nome do nosso Deus. Então é interessante que Faraó colocou a maldição em acesso, porque porta é acesso. Você passa uma porta, você sempre vai entrar num novo ambiente. Por exemplo, entramos na igreja, mas tem portas ali que te dão um outro ambiente, que é o banheiro, tem a sala das... Enfim, porta é acesso.
Faraó queria amaldiçoar o acesso. Aí vem Deus dizendo assim: eu vou quebrar todas as maldições de Ísis, a deusa que era para amaldiçoar a família. Então Faraó estava dizendo: eu vou colocar problemas físicos, problemas emocionais, problemas espirituais, problemas familiares. É o que nós estamos vendo na nossa sociedade. Você, irmãos, nunca vi. Outro dia a minha menina, porque ela está no segundo ano do Coltec, e ela está vendo coisas que ela nunca viu na vida, sabe, da senhora lá, vendo matérias de matemática, da senhora também, e de português e geografia, não sei se é a sua praia, que ela nunca tinha visto na vida, e ela começou, por causa de ficar muito para trás, a dar uma crise de ansiedade. Aí, como é uma instituição federal, eles levaram ela para o psicólogo e disseram para mim: ó, ela precisa fazer uma terapia para descobrir a razão, né, do emocional. Não sou contra, eu entendo que nós somos corpo, alma e espírito. Eu sei que existem coisas espirituais e eu sei também que existem coisas mentais. Tem gente que quer resolver problema espiritual levando para o mental, tem gente que quer resolver mental. Não, a gente tem que ter discernimento. E eu levei a menina, mas eu nunca vi, irmãos, a gente ouve falar, mas quando eu levei, uma multidão de gente. Ela teve uma aula online. Eu pensei comigo assim, né? Se eu soubesse disso, a minha formação seria psiquiatra ou psicólogo. Ela ficou com a minha menina, professora, 40 minutos numa videochamada, e eu desembolsei 280 conto. Eu tinha que ser psicólogo ou psiquiatra, mas nunca se viu, olha para mim, uma multidão de gente com problemas emocionais, com problemas mentais, com problemas físicos. A nossa geração, irmãos, se você bater em portas aí, você vai achar gente deprimida, vai achar gente frustrada, vai achar gente pensando em suicídio, porque Íris ainda domina muitas vidas aí, mas Deus te trouxe aqui para dizer: tem sangue sobre a sua vida, tem sangue sobre a sua vida. Eu vou melhorar para ver se alguém da glória. Deus vai dizer: eu vou quebrar maldição, eu vou quebrar situações que ninguém resolve, eu vou resolver coisas que ninguém consegue. O sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro vai quebrar. Interessante observar que Deus, nas entrelinhas aqui, pede, é 9 ou 9h30 o nosso horário. Então tem mais 40 minutos. Olha para mim. Deus falou com o povo assim, ó: ô Moisés, fala para cada escravo. Eu nunca vi isso. Fala para cada escravo, e até o seu senhor, e pedir para ele vestimenta, prata, joias e ouro. O que é isso, senhor? Moisés deve ter perguntado. Deus, você não vai entender agora não. Lá na frente, CLT vai chamar isso de fundo de garantia. e eles foram lá e pediram para os seus senhores: me dá prata, me dá ouro. Eu não sei vocês, apesar que eu estou vendo ali uma correntinha, uns relógios, uns brincos, né? Ela é modéstia, ela gosta mesmo de passaporte. Agora, olha aqui para mim, olha para mim. O único ouro que eu tenho dúvida, eu paguei em 24 prestações no cartão de crédito, estourei o cartão e eu tenho dúvida, eu nem vou para olhar para ver se é verdadeiro, que eu acho que o cara pegou meu dinheiro. É a minha aliança de ouro aqui, a única coisa que eu tenho aqui é a minha aliança. E se alguém pedir a minha aliança, irmão, é meio difícil. Deus nos livre e guarde, né, irmão? Deus nos livre e guarde. Mas é meio difícil, que a única coisa que eu tenho aqui, que talvez, vai que isso é moeda, vai que eu não sei, que talvez pode valer alguma coisa. Agora você já vê alguém dando ouro, tirando aqui a pastora, né, a irmã, ali já é passaporte. Os outros irmãos aí, eu nunca vi ninguém dar ouro. Já viu alguém? Não, vou te dar aí uma gargantinha de ouro, né? Nem aquela que é folheada, como é que chama? Inodê não, eu só queria saber quem usava. Deus está revelando quem usa Romanel. Aí tá vendo aí o vídeo? Romanel. Não, ninguém dá. Aí Deus falou assim: eles estavam, irmão, segundo o
Dr. Russell Shedd, o autor da Bíblia Shedd, eles estavam no deserto, juntando todo o povo pela quantidade. Eles eram aproximadamente quase 3 milhões de pessoas ali. O Dr. Russell Shedd diz que aproximadamente Israel, quando recebeu as bênçãos do Egito, né, o ouro, a prata, as joias e as vestimentas, eles tinham um total aproximadamente de 2,8 bilhões de dólares. Eles estavam no deserto, mas estavam bilionários. Vou repetir para alguém da glória, senão você está com ciúme. Eles estavam no deserto, mas estavam bilionários. É isso que Paulo está tentando dizer para a gente. Paulo está tentando dizer para a gente assim, olha, nós somos muito mais do que bilionários, porque nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Pregador, mas por que a bênção não tem? Porque você ainda não entendeu o que eles entenderam aqui. Deus falou assim, olha, Moisés, o segredo é tomarão do sangue. Repita após mim essa expressão gramatical, tomarão do sangue. Por que tem gente que tem bênção e tem gente que não tem bênção? Porque tem gente que tem bênção e tem gente que só tem prova. Porque tem gente que tem bênção e tem gente que só tem luta. Porque tem gente que tem bênção e tem gente que só tem dificuldade. É porque eles não aprenderam o que Deus falou. O segredo da vitória é se propiciar do que Deus já liberou. Vou repetir. O segredo da vitória é se propiciar do que Deus já liberou. Eles tomarão do sangue. Quer dizer, vocês vão se propiciar desse sacrifício, porque se vocês tomarem posse, a maldição será quebrada. Vou repetir para alguém da glória, se vocês tomarem posse, Deus, ninguém da glória, que só o pastor ali vai continuar com seus passaportes. Deus vai liberar novos acessos. Se você tomar posse, o sangue vai te abrir novas portas. Deixa eu ver se tem alguém que recebe e pode glorificar a Deus. Está aqui. Tem gente que ouve, Deus me abençoou, aleluia. Tem gente que ouve, a vitória é sua, glória a Deus. Outros ouvem, Deus já te abriu as portas, aleluia. Mas na hora que é para tomar posse, vai, tem uma vaga de emprego lá, será que é minha? Será já não existe não, irmão. Vou abrir meu próprio negócio. Estou falando de acessos. Será que Deus é comigo? Mas o diagnóstico do médico não é favorável. Será que eu não tenho mais saúde? Quando a adversidade, o adversário, irmãos, ele é perito em colocar dúvida. Porque se tiver dúvida, Deus não opera. Por isso que na tentação ele só vai lançar dúvida em Jesus. É o Filho de Deus? É o Filho de Deus? É o Filho de Deus? Mas não está escrito? Tu é o filho? Ele estava querendo colocar dúvida. E ele sempre vai colocar dúvida. Aí você fica assim, é mesmo, não tem jeito, eu não posso. E Deus, e aí, Gabriel, ele se propiciou? Ei, esse aí não, senhor, ele está com dúvida. Vai ficar, só chupando o dedo. Agora tem uns irmãozinhos, tá fechando lá na empresa. A vaga é minha. Não, eu vou ser. Eu já orei. Eu vou abrir minha empresa. Irmão, se for para vender coxinha, vai ser o maior vendedor de coxinha do Pindorama. Porque Deus já nos abriu. Mas é que alguém que recebe essa palavra para a glória dele. Acesso. E Deus mandou pôr na porta. E eu acho interessante. Não sei se vai dar glória pela revelação, mas eu acho que merece um glória. É que eles não levaram a casa. As casas ficaram lá no bairro de Golden. O Faraó deve ter vendido para outro povo mais caro ainda, né? Ficou lá. Mas o sangue nas portas estava dizendo para eles que eles teriam um novo acesso. Irmãos, a gente não tem tempo, não temos tempo. O maior período de milagres, a senhora sabe disso, se a senhora lembrar das aulas, a senhora vai lembrar. O maior período de milagres de Deus no Antigo Testamento foi no ministério de Moisés. Moisés fez 25 sinais, eu não tenho tempo, 25 sinais. Outro dia eu venho pregar aqui os 25 milagres de Moisés. 25 sinais nesse período. Posso falar ou levo para casa? Fala ou levo? E tudo aconteceu alguns antes, mas os maiores milagres pós o sangue ter passado na porta. Olha os acessos. Eu não vou falar todos, não. Só para você ter uma ideia. Vou te contar alguns acessos. Primeiro acesso.
Faraó está vindo atrás, ele chega diante de Piairote. O nome Piairote significa beco sem saída. Você já andou nesse lugar? Beco sem saída? De vez em quando a gente vai para lá também. Piairote, beco sem saída. Chegar no beco sem saída. Mar Vermelho à frente, Faraó vindo atrás, montanha do lado. E o nome do lugar? Beco sem saída. Tanto lugar bom para eles ir, né? Caminho duplo, caminho da vitória, chegar no beco sem saída e o Mar Vermelho e Faraó atrás. Aí o Moisés levanta o cajado, aí parece que Deus fala assim: Moisés, você não entendeu, não? Você já leu isso, mas é porque eu estou ajudando você hoje. O que é, Senhor? Porque clamas a mim. Quando eu mandei tomar posse do sangue, diga ao povo que marche. Olha para mim. E o Mar Vermelho abriu, sim ou não? Sim ou não? Nananina não. Ventou toda a noite. E o pior de tudo, professora, é que não ventou a favor, ventou contra. Se não dá glória, eu paro. Porque quando Deus abre novos acessos, até vento contrário vai te favorecer. Para glória, abriu-se o Mar Vermelho e o povo passou. Irmão, aí eles estão no meio do deserto. Deserto é um negócio. Ela pode falar com mais propriedade do que eu. Deserto, irmão, que ela deve conhecer uns 10 aí. Deserto, olha para mim, deserto é um negócio maluco, irmãos. Porque de dia a temperatura pode chegar acima de 50 graus Celsius. Se você ficar peladão num deserto, dependendo do lugar, por exemplo, no Saara, com 5 minutos, o calor do sol tira toda a água do seu corpo. Vai morrer de desidratação. Desidratado. Com 5 minutos, se você ficar pelado. É por isso que todo filme que você vê, toda a reportagem que você vê no deserto, o que eles têm? Um monte de roupa, turbante, um monte de coisa. Para quê? Para preservar a água do corpo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? De dia, 50 graus Celsius. Ou 50 graus positivo. De noite, 50 graus negativo. Se o sol não te bate de noite, o frio te mata. Se o sol não te mata de dia, o frio te mata de noite. É um lugar difícil, mas Deus falou: vocês tomam posse que eu estou abrindo acesso. A Bíblia diz, irmãos, que à noite, quando estava frio, 3 milhões de pessoas, Deus, não é São João, não, que é coisa do diabo, mas Deus colocava uma coluna de fogo no meio do arraial. Essa coluna de fogo tinha pelo menos 2 finalidades. Primeira finalidade, ou 3. Primeira finalidade, iluminar o arraial. Eles nem pagavam CRIG, porque Deus já tinha abrido o novo acesso. Segundo, irmão, o fogo no calor espantava todo tipo de animal. No arraial de Israel não tinha escorpião. Se me dá glória, eu vou ficar assustado com você. No arraial de Israel não tinha cobra. No arraial de Israel não tinha formiga. No arraial de Israel não tinha coiote, não tinha hiena, não tinha animal peçonhento. Porque o fogo afugentava. Era luz, era calor. Olha para mim, além de luz e de calor que eles estavam tendo ali, o fogo também, como eu já disse, refugiava tudo, porque eles estavam vivendo um novo acesso. Agora imagina de manhã alguém falou: essa coluna de fogo aqui vai matar, não. Um calorzão desse, a coluna de fogo ainda. Aí Deus falou assim: não, agora eu mudo. O que acontece? A coluna de fogo, que era na vertical, vai ficar na horizontal. E vai chamar o quê? Vai chamar Anã. Vai chamar o quê, gente? Anã. Não é pequenininho, não é ananismo, não. Anã é a palavra nuvem, ou nuvem, a presença de Deus. Deus convertia a coluna de fogo à noite numa nuvem, se não dá glória, você não tem inveja, e criava um ar-condicionado para 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz, irmãos, que Deus falou assim: olha, eu vou falar na linguagem humana para você entender. Deus falou assim: olha, os anjos já tomou café? Tomou. Sobrou algum pãozinho? Tem um pouquinho ali. Então manda o padeiro celestial fabricar mais pão. Para quê, Senhor? Todos os anjos já comeu. Manda esse pão que os anjos comem lá para a terra, porque eu tenho 3 milhões de pessoas para poder alimentar. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Segundo, irmãos, a maioria dos estudiosos, era aproximadamente, professora Lídia, 147 vagões de maná para 3 milhões de pessoas. Já pensou nisso? Eu vou até da linha de trem, eu sei o que é isso. 147 vagão de trem, irmãos, cheio de maná para alimentar o povo. E o povo comia o maná. E o que o maná fazia? O maná era todos os nutrientes que o corpo humano precisava. É por isso que a Bíblia diz que durante 40 anos, em 38 viagens, ninguém passou mal, não tinha diarreia, dor de cabeça e nem o pé inchava. Meu pé, se eu dar um pouquinho, já fica inchado. O povo de Israel
comia o maná, e o maná trazia para ele saúde. Aí alguém perguntou, o salmista perguntou assim, que negócio é esse? Aí ele mesmo vai responder no Salmo 72, não me fora a memória, versículo 24 e 25, diz assim, olha, e Deus lhes deu o pão dos anjos, e Deus lhes deu o pão dos anjos. Eles comiam aqui na terra o que os anjos comiam no céu. Você já viu um anjo com 2 cabeças? É inchado? O que eles tinham de nutriente espiritual, Deus trouxe para a vida. Diz a Eterno, se você não comigo nessa palavra, eu quero ministrar sobre a sua vida. Levanta a sua mão direita, se você pode, para cima, debaixo do poder dessa palavra, que veio um novo acesso, toda enfermidade, que estava tentando te roubar, que estava tentando te tocar, que estava tentando entrar no teu corpo, pelo poder dessa palavra, cai por terra agora. O sangue te dá livramento, o sangue te dá livramento. Se alguém recebe essa bênção, faz barulho da glória do nome do nosso Deus. O sangue era um novo acesso. Você pensou que era só Páscoa? Agora, interessante que a palavra peça, Páscoa, se não dá glória, eu paro agora. Isso é coisa da minha cabeça. Olha o tamanho, irmã, olha o tamanho. É coisa da minha cabeça. Eu não acredito, coisa da minha cabeça. Você não precisa acreditar. Se quiser acreditar, não tem problema nenhum. Isso pode ser uma divergência teológica. Não tem problema. Mas eu não acredito em anjo da morte. Pergunta por quê? Deus não ia gastar tempo com uma porcaria dessa, né, irmão? Fazer um anjo da morte. Não. A morte não é um anjo. A morte é uma sentença. Lembra que Deus falou para Adão? No dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente é uma sentença. Pecou? Morreu. Paulo diz assim, o salário do pecado é a... Mas quando Paulo assim, ó morte, ele dá vida à morte, né? Como se fosse uma pessoa. Ó morte, onde está o seu agrilhão? Isso é presopopeia? Me ajuda aí. O que é presopopeia? É dar vida a coisas que não têm vida. Por exemplo, a cadeira falou, a planta gritou. Isso é prosopopeia. Estou lendo dicionário também. Então, Paulo usa desse termo lá, porque a morte é uma sentença. Quem está entendendo? Tem uma versão, não sei se é NVI, que nesse texto diz assim, olha, onde houver o sangue nos umbrais, o anjo da morte passará por cima de vós. Tem uma versão assim. A maioria das versões está o destruidor. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui para mostrar para vocês. Não tem, mas está aqui no capítulo 12, depois eu procuro e mostro. O destruidor. Quem é esse destruidor? Primeiro, esse destruidor, se você não dá glória, eu paro. É o Cristo teofanizado. Destruidor! É! Por quê? Porque no Antigo Testamento, eles acreditavam no anjo da justiça, o anjo remidor, o anjo que compra, o anjo que gera justiça. Como é que era o nome desse anjo? Diga após mim, o Goel. Goel, o remidor, o comprador de volta, o anjo que traz justiça. Esse era Jesus. Que isso, pregador? O destruidor? Era. Ué, que isso? Jesus fazendo destruição? Ou você não leu a história do rei Ezequias, não? Que o anjo do Senhor matou 185 mil soldados inimigos? Quando é para fazer justiça, Jesus também faz, irmão. Vou melhorar para ver se alguém dá glória. Quando é para fazer justiça, Jesus também faz. E o texto está assim, ó. Onde houver o sinal do sangue, Deus falou assim, o anjo destruidor, o Goel, passará por cima. A palavra passar aqui no original dá a ideia disso aqui, ó. Quase que eu caio, não dá dando para fazer mais não. É, ó, pular. Me ajuda aí, professora. Hipismo. Já viu hipismo? Hipismo. Olha para mim. A palavra peça é isso. Se você não dá glória, eu paro. É o Goel pulando obstáculos que você não tem força para pular. É o Goel rompendo coisas que você não consegue romper. É o Goel vencendo o que você não consegue vencer. Irmão, quem conseguiria
tirar o povo de Israel do Egito? Homem nenhum. Por isso que Deus mandou o Goel, que ele veio e matou hoje não vou entrar nesse método, não dá. Ele matou os primogênitos do Egito. Por que ele matou os primogênitos? Porque como é que começa o êxodo? Matando os primogênitos. O anjo da justiça veio. Fique tranquilo. Toda injustiça feita contra você, o anjo da justiça vai trabalhar a teu favor. É bom e é ruim. Porque se é injustiça, eu terei justiça. Mas se for o contrário... Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está promovendo. Porque se a gente está promovendo injustiça, o anjo virá contra nós. Agora, se a gente está sendo injustiçado, o anjo virá a nosso favor, para a glória de Deus. Pulando obstáculos. Ele veio para pular obstáculos. E eu acho bacana, porque aqui começa a salvação prefigurada. E é tão tremendo o texto que houve várias Páscoas. Houve Páscoa na época do Neemias, houve Páscoa na época de Joás, rei Joás, houve Páscoa na época de Ezequias, houve Páscoa até na época de Jesus. Mas igual essa de passar sangue na porta, nunca mais aconteceu. Essa é a única na Bíblia. Pergunta por quê? Porque tudo que é perfeito não precisa replicar. Vou repetir para você dar glória. Porque tudo que é perfeito não precisa replicar. Como Deus veio dar esse sangue é tão perfeito, essa cerimônia é tão perfeita, vocês vão celebrar outras festas lembrando dessa, mas igual essa nunca mais acontecerá. Isso é um tipo legal do Calvário, e foi o maior sacrifício de todos de Deus para a comunidade. O Calvário foi tão perfeito, Jesus morrendo na cruz, que Deus não faz mais nenhum outro tipo de ato para salvar o homem. A morte de Jesus na cruz do Calvário é a certeza plena da nossa salvação, para a glória do nosso Deus. Aleluia! Nós fomos salvos pela obra da cruz do Calvário. Glória a Deus. Aí, ano passado, eu tive a oportunidade de dar um curso online. Falei aqui, o pessoal lá na Suíça, e eles me pagaram em franco, e é bom receber em franco, é melhor do que o euro. E talvez você juntasse aqui agora, sei lá, 1 trilhão de franco, professora Lídia, e chegasse diante do Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Senhor, aqui tem 1 milhão de franco. Eu quero pagar pela minha salvação. Eu nem consigo contabilizar 1 bilhão de francos. E Deus ia falar assim: e essa moeda aqui a gente não recebe, não. Então, pera um pouquinho. Pegasse esse 1 bilhão de francos, revertisse em ouro. Talvez 5 milhões, 10 milhões de ouro, quilos de ouro, toneladas, né? E chegasse: Senhor, tá aqui, ó. Se o senhor não aceita franco, eu trouxe ouro. Deus ia falar assim: isso aí a gente usa de calçamento aqui na Cidade Santa. Por isso que Pedro vai dizer no capítulo 1, 18, 19, que nós não fomos comprados da nossa vã maneira de viver, nem com ouro, nem com prata, mas com precioso, 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 o precioso sangue do Cordeiro. Mas para fechar ali, que eu tenho mais 5 minutos, mas quem fica me ouvindo até meia-noite, diga amém. Vai ficar sozinho, que eu vou embora. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Vamos fechar? E tomarão do sangue e passarão nos umbrais e na verga. Repita após mim para você gravar. Umbrais e verga. Então, nessa linguagem que Deus dá a Moisés, nós temos sangue em 2 dimensões. Embaixo e em cima.
Embaixo e em cima. Quem é a mãe mais recente aqui? A mãe mais novinha? A senhora? Ainda não? Saiu correndo, pastor. Quase que ela deixa a câmera aqui. Depois eu pego o celular. Quem é a mãe mais nova aqui? Senhora? Quem? Quem é? Você é a mãe mais nova? Quantos anos tem o Lucas? 8 anos? Glória a Deus. Que Deus abençoe o Lucas. Que Lucas seja um instrumento de Deus de transformação em toda a sua família. Então, 8 anos também tem um tempinho bom, mas talvez a senhora saiba responder. Se não souber, tem a área da saúde, talvez alguém nos auxilie. Então são 2. Agora dá certo. Foi a pessoa certa. O sangue do Lucas veio da senhora ou do pai dele? E veio de quem? A adoção? Tá. Mas você não consegue responder, não. Dos dois. E aí? Você é da área da saúde. Genética não? Estudou genética não? Mas a genética não pode sair. Eu acho que isso é coisa de 4ª série. Talvez você está equivocado. Se não me foge a memória, 4ª série a gente aprendia que o sangue vem do pai. Você está falando do amor? Sangue mesmo. Vem do pai. E faz sentido. Já que você está aí falando, me ajuda aí. Lê para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Nós temos um problemão aqui. Porque se o sangue da criança vem do pai, de onde veio o sangue de Jesus? Aí a resposta está em Atos 20, 28. Aí você lê com aquela vozerona, igual de pregadora. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como Cristo. Preste atenção, gente. Para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. O ele que comprou com seu próprio sangue é quem? Não. Lê o texto. Está no texto. Não sai do texto, não. Lê o texto de novo, por favor. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre os quais o Espírito Santo colocou como Cristo. Para pastorearem a igreja de Deus. A igreja de quem? Deus. Tá, continua. Que ele comprou com seu próprio sangue. Deus aí é quem? Não. Deus é o Pai. É o pai. O pai comprou com o próprio sangue. Aí nós estamos. Aí dá loucura. Por quê? Deus é espírito. Espírito não tem sangue. Mas Paulo é taxativo em dizer que a igreja foi comprada com o sangue de Deus. Ele não está falando de Jesus. Ele está falando do Pai. Ele fala do Espírito que levanta bispo e de Deus que cria a igreja. E agora? É porque Isaías 46:10 vai dizer assim, olha, que Deus é o único que começa o final pelo princípio. Olha que coisa de doido. Deus começa o final pelo princípio. Isso quer dizer o quê? Que ele conhece todas as coisas. Antes de Jesus se encarnar, Deus já sabia, e eu vou te provar isso aqui, Deus já sabia que o homem ia pecar, que ele ia enviar o filho dele, e que o filho dele, para salvar o homem, ia precisar do quê, gente? O sangue. Que está na tipologia aqui da Páscoa. Aí o que Deus fez? Deus criou uma bolsa de sangue. Como é que chama esse negócio? Minas, como é que é Minas? Esqueci o nome. Hemomina. Deus criou um hemo celestial e criou um sangue para quando o filho viesse, o filho tivesse esse sangue. Por isso que esse sangue é do pai. Não é que veio do pai de forma genética, o pai criou. Quem está entendendo isso aqui? Onde está a base? Getsemane. Por quê? Lucas é o único, porque ele é médico. Lucas vai dizer assim que Jesus está muito angustiado, fala com os discípulos, olha, orai comigo, que a minha alma está tremendamente angustiada. E ele vai para a oração, orando pelo cálice.
O cálice ali, você sabe o que é o cálice? Que ele ora assim, ó, Senhor, se possível for, afasta-te de mim esse cálice. O que vocês acham que é o cálice? O cálice ali é o quê? Pecado? O que é o cálice? O cálice, irmãos, era o que Jesus viveu na cruz, que os pecadores vão viver para sempre no inferno. O quê? Afastamento da presença de Deus. Foi tão terrível que ele gritou em aramaico: Eli, Eli, lama sabactani. Meu Deus, por que me abandonastes? Era o cálice, o afastamento de Deus. Olha para mim. Só que no Getsemane, ele está vendo tudo isso de forma antecipada. E é tão terrível o que ele vai passar, que ele fica tão angustiado, que Lucas, sendo médico, vai dizer que ele vive uma enfermidade chamada hemidrose. Hemidrose, segundo a neurociência, me parece, é uma enfermidade que pode acontecer com você num estado de tanta angústia que os poros capilares se dilatam e sai sangue do meio dos poros onde nasce seu cabelo. Foi o que aconteceu com ele. E ele estava tendo aquilo ali. Só que aquilo ali não estava no script. Não há profecia dizendo que ele suaria com sangue. Por que ele faz aquilo? Você percebe que no final daquilo, Lucas vai taxar aquilo e dizer o quê? Depois que ele ora, que ele vai ser entregue, o que Lucas fala? Que os anjos vieram e o serviam. Os anjos vieram consolar Jesus depois que ele passa aquele estado de angústia. Quem está me entendendo? Está lá no texto de Lucas 22, me parece. Se anjos estavam ali, irmãos, contemplando o que ele estava passando, o mundo espiritual do lado do maligno estava... Vamos ver televisão? Imagina os demônios. E os demônios, porque Deus é terrível. Deus criou o sangue e os anjos conheciam, porque os anjos foram criados na eternidade. E os anjos batiam a cabeça que o segredo de Deus não fica contando para todo mundo. Mas para que esse sangue aí? Vou dar uma moralzinha para ele só hoje, depois nós corta agora. Eu não sou nem fã dele, não. O querubim ungido. Não entendendo nada. Sangue? É isso. Nem existe homem ainda. Para que sangue? Quando ele vê no âmbito espiritual o sangue do Cordeiro descendo, todo mundo espiritual provavelmente deve ter entendido. Aquele sangue é a razão da nossa derrota. Quando Jesus é crucificado, vocês sabem disso. Os germas tentam tirar ele da cruz. Se tu és o Cristo, desce da cruz e livra a nós. Centuriões. Se tu és o Cristo, desce da cruz. Os sacerdotes, desça da cruz para que possamos acreditar em ti. Era o demônio falando na boca deles todos, tipo dizendo assim: tira o sangue, desce daí, porque o sangue, Paulo pega essa ideia e escreve aos Colossenses capítulo 2, verso 15, dizendo assim, olha, que lá na cruz ele levou ao vitupério, levou a vergonha, a principados e potestades. Na cruz do Calvário, Jesus venceu para todo sempre as forças do mal e do pecado, para a glória de Deus. Agora, sangue embaixo é testemunho. Quando você fala assim, ó, um demoniado, geralmente é assim, né? Vamos para trás! Assim ou não é? Se for numa igreja muito pentecostal, é uma loucura. Queima ele, amarra ele. Faz o quê? Queima ou amarra? Mas, se for uma igreja mais coerente, vamos para trás. Sai em nome... O nome é autoridade, mas quando você fala o nome de Jesus, ele tem que remeter ao sacrifício. E quando ele lembra do sacrifício, ele não pode ficar, porque o sangue do Cordeiro é a certeza da nossa vitória para a glória de Deus. No Getsemane, o sangue é embaixo, testemunho. Testemunho do quê? Para o mundo espiritual. O sangue é a razão da vitória. E sangue em cima? É na cruz. E sangue em cima é o quê? Fala da nossa salvação. Quando Jesus derramou todo o seu sangue, e viu que não tinha mais sangue no seu corpo, e todas as profecias estavam cumpridas, João 19, 30, ele brada dizendo, está consumado. Naquele momento, houve terremoto. Naquele momento, o véu do templo, lembra do sangue abrindo acesso? O véu do templo rasgou de cima a baixo.
Historiador Flávio José diz que aquele véu, para ser rasgado, tinha que ter 12 bois puxando para um lado e 12 bois puxando do outro lado, mediante a espessura daquele véu. Mas Deus, através do sacrifício do Filho, rasgou o véu. E aqui eu paro. E a Bíblia vai dizer, em Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 19, diz assim, e ele, se você não dá glória, eu paro aqui mesmo, eu vou parar de todo jeito, com glória ou sem glória. Hebreus 10, 25 diz, e ele, através do seu, 10, 19, e ele, através do seu sangue, nos abriu um novo e vivo caminho. O sangue nos abriu acesso ao trono da graça. Viu? É um dos textos que mostra uma das maiores libertações de toda a história. Então celebre a Deus, porque o sangue já foi derramado, para que nós possamos ser libertos de tudo aquilo que não condiz com o plano de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Quem entendeu essa mensagem? Que bom que vocês entenderam, eu não entendi foi nada, mas tá bom. Tem alguém no nosso meio, irmãos, que está afastado da igreja ou não é cristão? Pregador, não sou cristão, estou afastado. Tem alguém? Se tiver, me dá um sinal. Hoje, se você está afastado, o sangue do Cordeiro quer promover libertação, salvação. Tem alguém? Não há? Todos são nossos. Vamos orar então. Se você pode, coloque de pé. Glória a Deus. Hoje é o primeiro dia do segundo semestre, né? De 2026. Propício, né? Um tempo de novo acesso. Um tempo de vencer ou pular obstáculos. Eu quero orar para você nesse aspecto. Do sangue de Jesus abrindo acessos. Da Páscoa fazendo o Cordeiro de Deus trazer justiça. E do sangue abrindo para nós novos caminhos. Então, se você tem alguma necessidade, se você precisa que Deus faça algo nesta noite por ti, o segredo é um só. O quê? E tomarão do sangue, e tomarão do sangue, e tomarão do sangue, e tomarão do sangue, e tomarão do sangue. Bendito Deus e eterno Pai. Ao teu nome seja tributado toda a glória e toda a honra. Te engrandecemos e te louvamos pelos teus planos. E como diz o apóstolo Paulo, são perfeitos. Quem deu ao Senhor o entendimento, a sabedoria? É um plano tão glorioso, ó Pai, que quando o Senhor nos revela, ficamos estarrecidos com a grandeza deste plano. Um plano que foi criado, Senhor, antes da fundação do mundo. Para que no tempo propício pelo Senhor viesse a execução. A Páscoa nos lembra, Pai, o sacrifício poderoso do Cordeiro de Deus. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. E é debaixo dessa revelação de Páscoa que nós queremos orar neste momento. Para cada necessidade. Para cada irmão e irmã que veio aqui. Eu não sei o que eles precisam, eu não sei o que eles necessitam, qual é o acesso, qual é o agir, qual é o obstáculo, qual é o cativeiro que precisa ser quebrado. Mas nós tomamos posse da sua palavra. Nós tomamos do sangue nesta noite. Nós nos propiciamos, ó Pai, de tudo aquilo que foi liberado. E debaixo da autoridade do nome que enaltece, Senhor, o nome, ó Pai, que nos dá certeza, garantia, o nome que traz para nós a convicção que a nossa oração é ouvida e respondida. Endossa, Pai, a nossa oração, o nome do Cordeiro, o nome de Jesus Cristo, através da obra perfeita do sangue. Contempla agora cada vida, cada família, cada necessidade, que enquanto eu estou aqui apresentando o teu Espírito, pela sua potente atuação, quebre cativeiros, pule obstáculos, meu Deus, enquanto eu estou orando, toca na saúde, toca no emocional, toca no espírito,
Toca agora com a tua mão poderosa, promovendo aquilo que homem não pode fazer, que força humana não tem condição de fazer. Enquanto nós estamos orando, venha contemplar o pastor Joel, a sua casa, a sua família, o ministério, a vida dos congregados dessa casa, dos visitantes, daqueles, ó Pai, que entram aqui, Senhor, para adorar, bem dizer e enaltecer o teu nome. Esses que estão assistindo pela a transmissão, ó Pai, toca neles agora. Toca agora sobre eles. Que através do sangue você receba vitória. Que através do sangue do Cordeiro portas se abram. Que através do sangue do Cordeiro contratos sejam assinados. Que através do sangue do Cordeiro a sua saúde seja restabelecida agora. Toda glicose desregulada, levando para uma enfermidade mais grave, seja neutralizada agora. Dor nos ossos, dor na junta, nós te repreendemos agora. Toda enfermidade que estava aí incomodando, estava trazendo transtorno, seja quebrada a força dessa enfermidade, pelo poder do sangue, receba a saúde agora. Pelo poder do sangue, a sua saúde é restabelecida agora. Não importa o grau, não importa se é crônica ou se é passiva, não importa. Seja neutralizada agora na autoridade do nome de Jesus. Receba a saúde aí agora. Receba cura aí agora. Receba bênçãos pelo sangue aí agora. Você não veio num culto qualquer, você veio num culto da libertação, no culto da quebra do cativeiro, no culto da fé, no acesso novo para a sua vida, através do sangue. Eu decreto o poder dessa palavra, que através do sangue do Cordeiro, você e a sua família está abençoadíssimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor